Oi, pessoal. Nosso tutorial de hoje é essa bolsinha que eu fiz com restinhos de linha. Fiz como uma nécessaire, um porta-remédio, uma carteirinha pequena. A utilidade você que decide. Vamos começar? Tô usando agulha número 3 milímetros e restinhos de linha pra gente fazer. A gente vai começar fazendo 40 correntinhas, para daí a gente começar o ponto. Vamos lá? Vamos fazer o nó corrediço e 40 correntinhas. Uma para virar. E agora a gente vai começar a trabalhar. A gente vem, não nesse que tá aqui, não nesse da agulha, nem nesse próximo. A gente conta 1, 2. No segundo a gente entra, puxa uma laçada, deixa na agulha. Vai no próximo, puxa a laçada e tira os 3. Aqui a gente volta, tá vendo que a gente já fez aqui o ponto nesse. Estão vendo que ele tá aqui com o ponto, a gente volta nele, puxa uma laçada, vai no da frente, puxa outra laçada e agora a gente tira as 3 laçadas. Vamos trabalhar assim por toda a carreira. A gente trabalha no ponto que já foi feito, trabalha no espaço à frente desse e tira as 3 laçadas. Vamos de novo. Trabalha no ponto que já foi feito, vai no ponto na frente desse e agora a gente tira as 3 laçadas. Vamos trabalhar assim toda essa base de correntinhas. Então a gente vai, trabalha o ponto que já foi feito, puxa a laçada. Estão vendo que ele aqui já tá ocupado, tá vendo? Vamos no ponto da frente, puxamos a laçada e agora a gente tira as 3. Vamos trabalhar assim por toda a carreira. Fiz aqui o último ponto, vou voltar para fazer com vocês. Vocês podem usar restinhos de linha, Anne, Bela, Charme, Amigurumi, Duna. Faz o ponto onde já tem o ponto, puxa a laçada, faz o último ponto, fica com 3 laçadas na agulha e agora tira as 3. Aqui a gente vira a costura. Aonde tá saindo aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, eu faço um ponto baixo. Deixa eu apertar um pouquinho mais. Eu faço um ponto baixo. E agora eu começo o ponto. Esse ponto baixo, eu vou chamar ele de ponto de borda, mas eu faço aqui onde já tem, eu vou fazer. Puxa a laçada. Agora eu vou trabalhar somente na alcinha de trás, tá vendo? Fico com 3 laçadas na agulha e tiro as 3. Durante toda a carreira, eu vou trabalhar somente na alcinha de trás. O único ponto que eu não trabalho na alcinha de trás é o primeiro. E agora eu vou fazer esse mesmo ponto, vai no ponto que eu já fiz, vai no ponto da frente e tira as 3 laçadas. O ponto da bolsinha é todo esse. Vai no ponto que já fez, puxa uma laçada, vai no ponto da frente e tira as 3 laçadas. Sempre trabalhando na alcinha de trás do ponto. Vamos fazer toda essa carreira. Chegar lá no final, a gente volta para mostrar a subida. Chegamos aqui no final. A gente tem aqui, vamos fazer um ponto que já fizemos, o ponto da frente e tiramos as 3 laçadas. Aqui a gente faz de novo. O ponto que já fizemos. Nessa laçadinha aqui, ó, que fica meio caidinha, não pode esquecer de fazer, senão você come ponto na lateral da sua peça. Terminou aqui, a gente vai virar. Esse primeiro ponto aqui a gente faz um ponto baixo e faz a laçada aqui nele mesmo. E agora a gente começa a trabalhar pegando pela alça de trás. Lembrando que somente nesse primeiro ponto
é que a gente faz pegando as duas laçadas. Depois a gente segue trabalhando somente no ponto de trás. E agora a gente vai até o final e já podemos mudar de cor. Eu aqui vou fazer de 3 em 3 carreiras com os restinhos de linha, mas vocês podem fazer de 1 em 1 carreira, de 4 em 4, de 5 em 5, ou variar. Uma com 2, outra com 3, outra com 1. Isso vai depender da sua vontade, da sua criatividade e do tanto que você tenha de cada linha conforme você deseja usar. Então vamos lá até o final para poder a gente trocar de cor. Cheguei aqui no último para mostrar para vocês que a gente não pode esquecer desse ponto que tá caidinho aqui, senão você come ponto na lateral da sua peça. Então aqui, faz a laçada no último, faz a laçada na alça de trás desse que tá caidinho. Aqui eu já vou trocar de cor. E a gente já pega aqui e já fecha esse ponto com a nova cor. Já viro aqui, quando eu viro eu faço um ponto baixo e uma laçada no mesmo lugar desse ponto baixo, e agora eu começo a trabalhar na alça de trás. E daí eu sigo toda a peça até o final, trabalhando na alça de trás do ponto. E vou fazer mais 3 carreiras com essa cor, para daí mudar de cor. Para esse tamanho de peça que eu mostrei aqui para vocês, eu fiz com 10 cores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E fiz 3 carreiras com cada cor. Então vamos fazer, para quem quiser fazer com essa mesma medida. Essa peça aqui ficou com... Essa peça aqui ficou com 17 centímetros. Ficou com 17 centímetros de largura por 12,5 de altura. Então, vamos seguir fazendo e trocando as cores por 33 carreiras. Quem quiser fazer, mais ou menos nesse tamanho da que eu fiz. Não tem questão de número par ou ímpar. Eu, para dizer a verdade, já fiz ela algumas vezes e em outros tamanhos, mas todas as vezes eu botei número par. A versão original é essa aqui, que eu fiz maior como clutch, mas aí dessa vez, para gravar o tutorial para vocês, eu quis fazer uma bolsinha, uma nécessaire, e coloquei 40 correntinhas. Então, vamos trabalhando, trocando as linhas, para quem quiser fazer desse tamanho, por 33 carreiras. E a gente volta para ver o acabamento, a preparação da peça para o acabamento. Cheguei aqui com as minhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Com minhas 30 carreiras. Aqui a peça desse jeito, aberta, vou medir para vocês verem. Tá com 15,5 de largura por 21 de comprimento. Mas aqui a gente ainda não terminou o trabalho. Agora a gente vai preparar a lateral da peça para começar a fazer o acabamento. E como é que eu faço esse acabamento? Como é que eu escolhi fazer o acabamento para essa peça? Eu vou pegar aqui uma linha branca. Com agulha 3. Entro aqui no último ponto.
eu vou circular a minha peça com pontos baixos no comprimento e na largura eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. A gente está preparando a peça para fazer o acabamento. Vamos até o final dessa base aqui. Tô pegando na cabeça do ponto, o ponto todo, não tô pegando na alcinha de trás, porque o acabamento eu quero que ele fique no ponto todo. Vamos lá? Chegando aqui no final da carreira, dessa lateral, eu faço aqui o último ponto. Daqui eu alongo um pouquinho essa laçada e vou fazer pontos baixíssimos. Ó, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Lembra de não apertar os pontos baixíssimos, porque depois a gente vai trabalhar sobre eles. Então a gente vai aqui achando o melhor caminho para fazer essa base de pontos baixíssimos. Estão vendo? Tenta botar um ponto baixíssimo para cada carreira da que a gente fez do corpo da bolsa. Depois a gente vai arrematar esses fios que estão confundindo a nossa... Cheguei aqui no final, olha como vai ficando a preparação para o nosso acabamento. Aqui, ó, a gente faz o último ponto baixíssimo e daqui a gente já emenda com ponto baixo. Então eu fiz o último ponto baixíssimo aqui e já vou seguir aqui fazendo pontos baixos nessa lateral, que, se vocês observarem, foram as correntinhas iniciais da peça. E aqui a gente vai seguir com pontos baixos até o final dessa lateral, para fazer aqui também pontos baixíssimos. Então vamos fazer e a gente se encontra para seguir com o acabamento. Aqui, já circulei essa primeira lateral. Circulei aqui com pontos baixíssimos, aqui com pontos baixos e aqui com pontos baixíssimos. Agora, uma dica que eu dou a vocês é a seguinte: antes de eu seguir fazendo mais uma ou duas carreiras aqui e aqui, eu coloco a minha peça para blocar. Por que que eu coloco a minha peça para blocar? Porque ela é uma peça meio flexível por conta do tipo do ponto. E a tendência é que ela não fique retinha. Então eu vou deixar ela uns 10 minutinhos presa. Eu vou deixar ela uns 10 minutinhos presa nessa minha base aqui, que é uma base emborrachada, para ela esticar e ela ficar retinha antes de eu costurar e de eu continuar. É sempre bom quando você vai fazer uma peça de costura reta e se você percebe que ela não tá regular, ela não tá retinha, você deixar ela um pouco blocando,
porque a tendência é que a linha se acomode e você possa trabalhar melhor com a peça toda esticada. Então eu volto aqui para mostrar a vocês depois dela blocar um pouco. Deixei, como eu falei com vocês aqui, um tempo a minha peça blocando. Vou mostrar como é que ela fica depois de ficar um tempinho esticada. Ela fica muito mais homogênea, fica mais retinha, as partes iguais, estão vendo? É uma coisa que vai ajudar, na verdade, quem quiser fazer. Aqui tá o outro modelo. Na verdade, é a mesma peça, eu só fiz mudar a ordem das cores. Estão vendo como... Aqui eu fiz num degradê e aqui eu fiz as cores mais misturadas. E mudei também a linha do acabamento. Aqui eu terminei o último ponto baixíssimo. Aí eu vou entrar aqui, ó, onde eu já tinha feito só minha primeira laçada e faço um. E aqui, ó, eu já arrematei. Eu vou fazer aquele ponto que a gente chama de ponto falso. Eu venho aqui de trás para frente, de trás para frente, puxo a laçada da linha. E agora, ó, eu volto para puxar a linha de novo de onde ela tá saindo. Estão vendo que ela tá saindo daqui? E aqui eu faço um ponto falso. Agora a gente vai fazer as carreiras. Agora a gente vai fazer as duas carreiras da lateral para depois seguir. Eu fiz duas carreiras ao redor de toda a peça, depois juntei a lateral. Depois que eu junto a lateral é que eu faço mais 3 carreiras ou 4 aqui em cima. Então vamos lá. Troquei a cor da linha, tô trabalhando com amigurumi. Eu vou começar aqui. Pela alça de trás do ponto. Já vou arrematar esse fio. E agora eu vou circular a peça toda com pontos baixos, pegando somente na alça de trás do ponto. Usando essa base que eu tinha feito do acabamento. Cheguei aqui no último ponto da lateral. Eu faço faço uma correntinha e vou para o ponto baixíssimo. E aqui eu vou pegar somente na alça de cima também do ponto baixíssimo. Não arrematei ainda, os fios estão confusos. Mas vou segurando aqui para vocês verem. Fica com esse detalhe, estão vendo? E na lateral vai ficar assim. Vamos circular a peça toda por 2 vezes para fazer a costura da lateral e as carreiras de acabamento.
Tô terminando aqui a primeira volta. Esses fios aqui a gente já pode arrematar, como você preferir. Eu vou dar um nozinho nos fios que estão mais próximos e vou cortar bem apertado o nó, porque a gente ainda vai botar forro na bolsinha. A primeira carreira, nas quinas, a gente colocou uma correntinha para fazer a virada. Então aqui, ó, chega no último ponto, a gente faz uma correntinha e vamos fechar com baixíssimo na alça de trás. Uma correntinha e vamos seguir trabalhando na alça de trás dos pontos baixos. Essa é a última carreira para depois a gente costurar a lateral. Na primeira bolsinha que eu fiz durante a live, eu costurei com pontos baixíssimos pela parte interna, pelo avesso. E nessa aqui eu vou costurar pela parte de fora, para a gente ver a diferença de uma costura e da outra. Quem quiser ver a primeira costura que eu tô falando, é só ir lá no perfil, tem no canal, no IGTV do canal, tem essa costura que eu fiz por dentro, com pontos baixíssimos, que fica assim, fica nesse efeito. E essa aqui agora eu vou fazer a costura por fora, pra gente ver a diferença. Então vou circular aqui toda a minha peça. Lembrem de fazer a quina. Cheguei aqui, fiz o último. Fiz no último. Aqui na correntinha que a gente tinha feito da carreira anterior, a gente faz 2 pontos baixos no mesmo lugar. E vamos seguir até o final dessa carreira, circulando. Aonde a gente fez correntinha na carreira de base, nas quinas, a gente vai botar 2 pontos baixos nessa correntinha. E eu volto aqui pra gente fazer a costura lateral, já com meus fios todos arrematados. Terminei aqui a segunda carreira, vou arrematar com agulha de tapeceiro, mas é aquele mesmo ponto que a gente faz um ponto falso. Eu botei a linha da frente para trás e voltei com a linha de onde ela estava saindo. E aqui eu já vou arrematar essa linha. Vou arrematar todas essas linhas e vamos costurar a peça com pontos baixíssimos, só que dessa vez aqui por fora, pra gente ver como é que vai ser o efeito diferente dessa peça para essa peça. Vou arrematar e a gente volta. Já costurei aqui um lado com ponto baixíssimo, vou mostrar a vocês aqui esse lado. Faz o nó corrediço. A gente vai trabalhar com a laçada de trás dessa parte e a laçada de trás dessa parte. Então a gente vai pegar as duas laçadas mais próximas. Só que para fazer essa costura, a gente tem que pegar a laçada da parte de trás, a laçada da parte da frente. Esse início é chatinho de segurar, mas depois vocês pegam o jeito. E a linha, o grande X da questão é que a linha que você tá costurando, o ponto baixíssimo,
ela tem que ficar por baixo da sua costura. Então, você vai segurar assim. Fica meio estranho no início, mas daqui a pouco melhora. Pega uma laçada de um lado com uma laçada do outro e passa o ponto baixíssimo. Uma laçada de um lado, uma laçada do outro. É a mesma costura que eu fiz no projeto 918 dos quadradinhos. Eu fiz essa mesma costura para unir os quadradinhos. Com pontos baixíssimos. Tem que pegar a linha toda, que a linha, a agulha... A linha tá esfiapando. Já tá costurado aqui e aqui, estão vendo? Vai o último ponto aqui. E daqui eu já vou seguir. Já vou seguir, faço uma correntinha e já vou seguir fazendo pontos baixos, pegando pela alça de trás. E agora eu vou circular. Daqui eu fiz uma correntinha e vou circular toda a bolsinha por mais 2 carreiras além dessa que eu tô fazendo. Sem fechamento de carreira nessa parte superior da bolsinha. E fazendo pontos baixos pegando por trás. Aqui, quando eu cheguei aqui para passar pela lateral, eu coloquei um ponto no espaço que tinha antes e um ponto no espaço que tinha depois da costura. Já tô chegando aqui no final. Eu coloco um ponto baixo aqui nesse espaço. E daqui eu vou seguir. Aqui é aquela correntinha que a gente fez para começar. E daqui eu vou seguir fazendo. Por mais essa carreira toda e mais uma. E volto pra gente fazer o acabamento final. Com pontos baixíssimos.
Aí a bolsinha praticamente pronta. O que eu queria mostrar para vocês é essa diferença aqui, ó. Quando a gente costura com pontos baixíssimos, pela parte de dentro, ela fica com esse formato. E quando a gente costura com esse tipo de ponto baixíssimo que eu fiz pela parte de fora, ela fica com esse formato. Estão vendo como ela fica? Como elas ficam com formato diferente? E agora, para acabar, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Também pegando aqui, ó, na alcinha de trás do ponto. Sem apertar. Solta a mão para a peça não ficar repuxada. E vamos até o final da carreira fazendo pontos baixíssimos. Acabei. Aqui a gente vai arrematar o fio. Fazendo aquele ponto baixo, aquele ponto falso de acabamento. Depois eu boto pra dentro. E aqui estão as duas bolsinhas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial.